Olá, tudo bem com você? Sou Conde Mortes e espero que você esteja bem. Também espero que você esteja confortável e espero poder te entregar o que você está procurando. Hoje iremos falar a respeito de um caso real que aconteceu em Pirenópolis, Goiás, cerca de 140 quilômetros de Goiânia. Essa cidade foi palco de um homicídio-suicídio simultâneo causado pela explosão de uma dinamite. O caso ocorreu em 2013 e a vítima se chamava Luane Rodrigues da Silva Costa, de 19 anos, que foi morta pelo seu padrasto e admirador secreto Joaquim Lourenço Luz, de 47 anos. E, para deixar claro, o vídeo é de caráter estritamente informativo, sendo assim, não tenho a intenção de denegrir a imagem da vítima ou de seus familiares. Também gostaria de salientar a importância da autoavaliação antes de você prosseguir assistindo esse vídeo, pois algumas informações e fatos podem ser gatilho para algumas pessoas. Portanto, se você é uma pessoa sensível, não recomendo que assista. Sendo assim, vamos para os acontecimentos que precederam esse horrível caso. No ano de 2003, a mãe de Luane conheceu um garimpeiro chamado Joaquim, que aparentava ser o homem ideal para engatar um relacionamento sério, pois durante todo o namoro do casal, ele sempre se mostrou muito atencioso em relação ao casal de filhos de sua amada. Tamanha era a atenção que até mesmo ele deixava a desejar quanto à criação de seus próprios filhos biológicos. No entanto, segundo alguns conhecidos, era notável uma preferência de Joaquim pela jovem Luane, mesmo quando ela ainda tinha 9 anos de idade. Ele sempre se referia a ela como a Lourinha, o anjinho da casa, e é com esse carinho que Joaquim ajudou a sua esposa a criar as crianças. Só que ninguém esperava que esse carinho se transformasse em um sentimento possessivo e intenso. E segundo um dos filhos de Joaquim, existia, ao menos em partes, uma resposta de Luane a todo esse carinho, pois segundo o mesmo, em várias visitas feitas à casa do pai, ele presenciava um costume que Luane tinha de se deitar em cima de Joaquim por debaixo das cobertas. Fato esse que não indica uma relação amorosa, mas sim de um carinho intenso e recíproco entre os dois. Ao menos era assim que todos enxergavam e dava para entender. E aos 18 anos, Luane começou a cursar enfermagem, pois seu grande sonho era salvar vidas. E no seu tempo livre, ela costumava frequentar muitas festas, principalmente festas típicas do interior de Goiás, como cavalgadas e rodeios. Luane gostava muito desse ambiente country, ouvia muito sertanejo e costumava ficar até tarde nesse tipo de festa. Embora seu padrasto Joaquim passasse a noite toda ligando para ela, e segundo seus colegas, quando ela atendia ele sempre usava um tom extremamente grosseiro, algumas vezes até gritava com ela, o que causava certo estranhamento, mas nada a ponto de levantar suspeitas, tanto que a mãe da jovem entendia que seu esposo era apenas superprotetor. Todavia, Joaquim começou a se comportar de uma maneira ainda mais obsessiva. Em maio de 2012, Luane voltava da Festa do Divino, uma festa católica tradicional de sua cidade, e quando chegou em sua casa foi recebida com fortes pancadas na cabeça. Pancadas essas que deixaram a jovem inconsciente por alguns segundos. E quando ela acordou, o seu padrasto foi a primeira pessoa a socorrê-la. A mãe dormia no sofá e foi acordada pelos gritos do marido que a chamava. Luane foi levada para o hospital e teve 37 pontos colocados para fechar a ferida na sua cabeça, causadas pelos golpes, e teve 2 dedos engessados, pois foram quebrados enquanto ela tentava se defender. E quando ela foi indagada pelos ali presentes sobre quem seria o autor do atentado, ela não soube responder, pois estava muito escuro na hora do acontecido, sendo assim, ela não conseguiu identificar o agressor. Passados cerca de um ano do atentado, alguns bilhetes começaram a aparecer na janela de Luane. Bilhetes que falavam a respeito do atentado contra ela.
e fazia várias ameaças de morte. Em um dos trechos do bilhete, o perseguidor diz o seguinte: "Como você tem sorte de não ter morrido. Desta vez o seu padrasto maldito não vai estar por perto. Vou estar sempre perto de você, em toda festa. Não vou dar muita dica, sua falsa traidora. Tanto homem solteiro, e para você não basta. O inferno te espera." E em um outro trecho, uma frase deixa um recado afirmativo: "Me aguarde, o seu dia chegará." E mesmo com a carta do agressor em mãos, a polícia não conseguiu chegar ao mesmo. Principalmente porque Luane afirmava não ter inimigos, e ninguém teria motivos para fazer aquilo com ela. No entanto, um fato era um tanto quanto estranho. No dia do ataque, os cachorros da família não latiram ante a presença do agressor da jovem. Já que os animais costumavam latir para qualquer coisa, esse fato deixava entender que o principal suspeito deveria ser algum conhecido. E, mesmo sabendo disso, a investigação foi encerrada por falta de provas e ninguém foi preso e nem mesmo um suspeito foi levado para prestar esclarecimentos. E a vida seguiu, apesar do trauma que a jovem passou. Segundo sua mãe, a partir deste acontecimento, Luane não andava mais sozinha. Sempre estava acompanhada de sua mãe, de seu irmão ou de seu padrasto, ou alguma pessoa de inteira confiança. E dessa forma aconteceu em um dos dias típicos de Luane. Joaquim planejava há um certo tempo tirar fotografias para postar em uma rede social. O local que ele escolheu para tirar essas fotografias foi um ponto turístico da cidade, chamado Morro da Frota, um lugar de mata fechada, cerca de 10 quilômetros da cidade. A menina não queria ir, mas como tinha combinado há um certo tempo com o padrasto, acabou cedendo. E antes de ir, Luane fez maquiagem. Luane fez escova e pediu para a mãe marcar um horário no salão, pois ela queria cortar as pontas do cabelo. E depois de Luane ter se arrumado, a mãe levou os dois até a entrada do Morro do Frota e voltou para a cidade. Por volta das 4 horas da tarde, ela recebeu uma ligação da filha, informando que tinha chegado bem ao local e que as fotos seriam tiradas. A mãe planejava buscar os dois por volta das 5h30 da tarde. E quando deu o horário, a mãe tentou entrar em contato com a filha por várias vezes, e todas as ligações iam direto para a caixa postal. Vendo a mãe que não conseguiria falar com a filha pelo telefone, decidiu agir. Pegou um mototáxi e se dirigiu ao local que a filha deveria estar com seu marido. Chegando lá, a senhora não teve êxito em encontrar os dois. Considerou então que poderia ter se desencontrado deles e eles já poderiam estar em casa, o que também não foi o caso. E, a essa altura, a mãe já estava desesperada. Entrou em contato com o corpo de bombeiros, com familiares do marido para ajudarem nas buscas pelos dois desaparecidos. E a procura pelos dois se estendeu até 1h da madrugada do dia 18 de dezembro. E foi interrompida pelas fortes chuvas de verão. Naquele mesmo dia pela manhã, as buscas foram retomadas, e logo pela manhã, a mãe aflita recebe uma ligação. No telefone, mostrava o nome de contato da filha. No entanto, quem fala com ela é uma voz masculina, que avisava que o corpo dos dois haviam sido encontrados, mortos. O corpo de Luane estava em um ponto de difícil acesso, coberto por folhas e pedras, e as mãos e pernas da garota estavam amarradas por uma corda. Sua blusa estava totalmente destruída. A garota também se encontrava amordaçada e amarrada com uma corrente ao seu padrasto, que estava face a face com ela. Ambos tinham um grande buraco na parte abdominal, fruto de uma explosão de dinamite, que foi o que causou a morte dos dois. No primeiro momento foi trabalhada a hipótese de um duplo homicídio, dado ao fato que os corpos estavam amarrados, colocando Joaquim em uma possível situação de vítima. No entanto, o laudo da perícia apresentou a presença de uma substância chamada clonazepam no corpo da jovem moça,
Substância essa que, se ingerida na quantidade correta, funciona como um sedativo. Sendo assim, a linha de suspeita começava a apontar para o padrasto. E a partir dessa linha de investigação, todas as provas começavam a comprovar a suspeita de que não tinha sido um duplo homicídio, mas sim um suicídio e homicídio simultâneo. A banana de dinamite usada para o crime havia sido retirada da pedreira que Joaquim trabalhava. Cordas similares às usadas para amarrar Luane foram encontradas no meio de itens pessoais do suspeito. E, em depoimento, uma das testemunhas que trabalhava com o Joaquim afirmava que dias antes do acontecido, ele fez várias perguntas a respeito do seguro de vida que tinha feito em novembro, o mês anterior aos fatos. E uma dessas dúvidas seria se o seguro cobriria no caso de suicídio ou homicídio. E para acabar com todas as dúvidas a respeito do autor dessa barbaridade, no meio dos itens pessoais de Joaquim foi encontrada uma carta de suicídio que dizia em um trecho a seguinte frase: "Alguém acha ainda hoje o meu corpo." E cerca de um ano depois, 30 testemunhas foram interrogadas, várias cartas de Joaquim para Luane foram analisadas e não restava dúvidas. Joaquim tinha premeditado e levado o seu plano friamente à execução final, não considerando o impacto de suas ações, não considerando o sofrimento de sua família e não pensou nos sonhos que Luane tinha, que nunca serão realizados. A única pessoa que considerou algo foi a mãe de Luane, pois a mesma afirma que, se pudesse voltar no tempo, jamais se envolveria com Joaquim, e talvez dessa forma sua filha ainda estaria viva. E esse foi o caso do vídeo de hoje. Peço que, por favor, comente se você gosta desse formato de vídeo, se você gosta desse tipo de assunto, pois se houver uma resposta positiva da parte de vocês, trarei mais conteúdo desse tipo com muito prazer. E se você tiver gostado do conteúdo aqui apresentado, peço que, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, tenha uma ótima noite e, se você estiver vendo isso durante o dia, tenha um ótimo dia.